Pô, que bacana. Então vamos dar início, e aí a galera vai entrando. É, Hoje vai ser mais uma live do Construindo Corredores, né? Uma série de lives que eu faço com profissionais, atletas, falando sobre corrida, sobre esporte, tudo que envolve a construção de um corredor, né? Todos os pilares que é, agregam ali tanto do treinamento quanto da preparação, que hoje, como a gente vai falar da preparação mental, nutrição, estilo de vida, então a gente pensa, é, a gente usa a corrida como um meio, mas sempre pensando na construção de um corredor, né? Da construção da sua melhor versão, do propósito, de uma filosofia de vida, né? E hoje nós temos aqui com a gente o professor e ex-atleta José Matiello, tem uma história fenomenal aí, foi ex-atleta de handebol e de seleção brasileira, tem um currículo muito grande aqui para poder agregar com a gente. E, José, eu queria que você comentasse um pouquinho qual é a sua relação com o esporte e como foi esse início, que você teve esse contato com como o treinamento mental apareceu na sua vida, para a gente dar um início, para a galera te conhecer, se apresenta um pouquinho, e aí a gente toca o barco aí do Tá nosso legal. tema principal. Bom, eu hoje sou um homem de Deus aqui, casado com a Putira, tenho duas meninas, né? Sou um cara bem família e, e desde muito novo, né? O esporte sempre esteve presente na minha vida. Meu pai, meu avô paterno era atleta de basquete, teve uma história incrível aqui em Sorocaba até hoje. Em determinados lugares aonde eu vou, né? Eu sou de Sorocaba, moro aqui em Sorocaba. Já morei em muitas cidades, mas voltei para cá e tenho raízes muito fortes aqui. E meu avô teve uma história muito forte aqui em Sorocaba com o basquete. Na sequência, meu pai com o futebol. Então, até hoje, em muitos lugares que eu vou, meu pai chegou a ser secretário de esportes aqui de Sorocaba e, e jogou, não chegou a jogar profissionalmente, mas no futebol de salão, aqui em Sorocaba, tem um campeonato muito tradicional, né, do Cruzeiro do Sul, que é o jornal da cidade aqui, e ele foi campeão várias vezes desse campeonato e ficou muito conhecido na cidade também. E eu fui seguindo, fiz vários esportes, karatê, judô, futebol, bastante futebol, fiz bastante tempo futebol. E lá vôlei, basquete na escola, mas lá por volta dos meus 13, 14 anos, vendo a minha irmã, que é 2 anos mais velha que eu, jogando campeonatos paulistas de handball, me interessei por esse esporte, né? Eu já tinha tido na escola, mas eu era muito ruim ali, assim, não ia bem, não, não me adaptava. E eu comecei a treinar com um time, eu tinha por volta ali de 14 anos, treinava com um time adulto, né? Tomando porrada pra caramba ali. Mas foi onde eu me desenvolvi muito ali no esporte, né? Criei bastante força ali e fui me desenvolvendo dentro desse esporte. E, e no primeiro ano que a gente jogou o Campeonato Paulista Juvenil, eu era infantil, se eu não me engano, na época, a gente perdia de todos os times do Paulista ali de 30 gols, 20 gols, era coisa incrível. Só que isso me despertou a vontade de ganhar, né? Em vez de desistir, não, eu falei, não pode ser, né? Eu preciso arrumar um time e buscar ser melhor. E numa dessas, como o feminino é muito forte aqui, numa das fases de treinamento de seleção brasileira que vieram fazer uma fase aqui em Sorocaba, nosso time juvenil fez amistoso com o time da seleção brasileira júnior, que estava treinando aqui, e o técnico de Concórdia, lá em Santa Catarina, me viu jogando e me levou para lá. Ali começou assim, um ponto de mais alta performance. Né? Quando eu saí de casa, ali eu tinha 16 anos já, e saí de casa para ir jogar. E joguei um ano lá, só que eu queria. A gente foi vice-campeão catarinense naquele ano, e, e eu queria mais.
Eu sabia que eu tinha um time muito bom, eu tinha um central muito bom, eu era meia esquerda na época, e eu queria ser campeão brasileiro. E isso me trouxe de volta para São Paulo, para um grande centro, que foi o Esporte Clube Pinheiros, aqui em São Paulo. E fiz um teste ali, acabei ficando ali, fiquei um ano e meio ali no Clube Pinheiros, sendo campeão paulista, sendo já campeão brasileiro, apesar de não participar muito ativamente nos jogos, sendo campeão brasileiro júnior já naquele primeiro ano, e depois na Metodista, onde eu conheci grandes atletas olímpicos ali, né? Eu parei de jogar muito cedo, e fui estudar. Estudei medicina veterinária, me tornei um anestesista veterinário e buscando em 2019 autoconhecimento por alguns problemas que eu tive profissionais, buscando autoconhecimento foi aonde, depois de 20 anos atuando em medicina veterinária, como anestesista veterinário, que o autoconhecimento me trouxe de volta para o esporte. Não imediatamente, mas fiz uma formação em coach com o pessoal da Febracis, né? Que é liderado pelo Paulo Vieira, pela Camila Vieira. Depois, análise de perfil comportamental também, né? O CIS Assessment. E, por último, uma formação em treinamento mental de atletas do Nicolas Pasqualetto, que é da Atleta Pro, e que me trouxe para dentro da Atleta Pro e que me abriu as portas para trazer o autoconhecimento para os atletas aqui. Então, foi mais ou menos essa história, resumidamente, aí, que me Não, trouxe de volta. por mais que você tenha parado talvez novo com o esporte, você teve bagagem aí no handball, jogou com pessoas mais velhas, então assim, a casca foi sendo forjada bem, bem desde cedo, né, cara? Isso é muito importante. E, e, e como, né, você foi para uma área totalmente longe do esporte, e a vida deu volta e te trouxe de volta, e ainda para falar de um tema que é muito negligenciado, eu vejo hoje em dia. Nós tivemos aí na Olimpíadas aí que a Simone Biles foi a primeira a expor com um pouco mais de importância, né, dessa questão do treinamento mental. Nós tivemos talvez a própria Rebeca também, né, que também expôs a importância dessa preparação. E aí eu queria iniciar com você explicando o que é o treinamento mental. Bom, o treinamento mental, ele é um pouco do que eu falei aqui agora, dessa busca do autoconhecimento, né? Essa busca de autoconhecimento, o treinamento mental nada mais é do que isso, esse aprofundamento para dentro, né? Para você buscar tirar o melhor de você dentro das condições que você tem naquele momento, né? O treinamento mental, ele é um conjunto de estratégias, de técnicas que vão ser aplicadas para desenvolver habilidades, esse autoconhecimento, né? E Então, dentro do esporte, assim, é porque eu vejo que as pessoas elas conseguem ter essa noção dessa importância que é o autoconhecimento, ou não também, né? Porque a gente demora a ter essa consciência. Mas por que essa ferramenta, ela, dentro do esporte, ela se torna tão relevante para os atletas chegarem ao ponto de falarem: caraca, eu deveria investir meu tempo treinando essa parte mental também. porque o atleta que ele está, principalmente na alta performance, ele quer resultado. Se em algum momento ele vai se perguntar, né, se os resultados que ele está tendo não são os resultados que ele está buscando, em algum momento ele vai parar e pensar por que eu não estou alcançando esse resultado. E aí ele pode achar que ele precisa treinar mais. E nem sempre é isso, né? Nem sempre é o treinamento. Nem sempre ele se observa, né? Não se dá conta, não traz essa consciência do quão ansioso ele está na véspera de uma prova ou de
de quão... eu vim analisar a minha ansiedade na véspera de jogos importantes hoje, com alguns comportamentos que eu tinha lá atrás, que eu não me achava ansioso nem nada, mas algumas coisas aconteciam ali que hoje eu entendo que aquilo era uma ansiedade, que aquilo era uma resposta do meu corpo à pressão que estava sendo exercida ali, né? E ter essa consciência te traz, como que eu posso dizer, te traz uma vantagem competitiva, né? Sem dúvida nenhuma. Saber quais são esses pontos, aonde que te dói, o que te tira essa performance mentalmente, vai te trazer essa vantagem. E essa vantagem, obviamente, ela é treinável, né? Ou ela só... Sim, sem dúvida, treinável. Com rituais, com visualizações, o cérebro ele pode ser moldado, né, por repetição, como um músculo, né? Assim como o músculo, o cérebro ele também pode ser treinado, ele reage a esse treinamento. Então, alguns, por exemplo, a gente teve uma atleta que entrou na Atleta Pro e em uma coach de CrossFit, que ela estava querendo passar para uma determinada categoria ali, eu não lembro, tem o Scaled, são vários níveis ali, né? E a cada nível que você passa, né? O RX, intermediário, Scaled, RX, eu não sei exatamente quais que são e qual que era que ela estava buscando alcançar. Mas em muitos, acho que 2 anos que ela tentava um exercício, que era aquele de ponta cabeça lá, handstand, eu não lembro o nome exatamente. Sim. E ela tentava e ela não conseguia em pouco tempo. Eu não sei exatamente qual foi o exercício, qual foi a preparação que ela fez, mas muito provavelmente seja a visualização dela realizando aquele exercício, onde a simples visualização do exercício, ele ativa áreas do cérebro que você vai utilizar no físico, né? Fazendo fisicamente. Então, esse é um tipo de exercício, né? A visualização é essencial. Eu lembro das minhas experiências como ponto, eu fui seleção brasileira júnior de handebol. E eu jogava sempre de meia, né, que joga ali em cima, na armação, meia esquerda, ou central. Na seleção brasileira, eu tinha um espaço maior na ponta. Eu treinava de ponta, de vez em quando, nos clubes, mas não era a minha posição certa. Mas na seleção, eu caí para a ponta e eu me dava bem ali na ponta, porque eu tinha uma finalização muito boa. Só que eu não tinha o cacuete da ponta, eu não tinha aquele... por exemplo, uma vantagem que o ponta tem, né, para aproveitar toda a impulsão, então ele quer um rolamento. A hora que você termina o arremesso, você já termina caindo e fazendo um rolamento. E eu não conseguia fazer. Eu lembro de ter treinado, de ter me visualizado fazendo isso e pego um final de semana um goleiro do Pinheiros, o Caio Napo, por sinal, e a gente foi para o clube e eu fiquei ali com botei uns colchões ali, me arrebentei na quadra ali até esse movimento sair. Vésperas de jogos importantes, eu sempre parava, sem conhecer tudo isso, eu sempre parava e me visualizava fazendo uma finta, fazendo uma jogada, vendo quem que ia me marcar, qual que era o posicionamento que eu ia ter ali, e quando você entra na quadra, parece que você viveu aquilo ali já, né? Sem ter passado por aquilo, parece que é um déjà vu, né? Sem você ter vivido aquilo realmente, mas você viveu na sua mente e você ativou aquelas áreas do cérebro
que você está utilizando ali fisicamente naquele momento, né? Então, isso é muito importante, é muito E, essa, recomendado. e Oi? a visualização, ela é somente utilizada em competições ou ela serve para outras situações também no dia a dia, do treinamento ou da nossa vida como um todo? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a visualização, ela serve, eu lembro muito na Febracis, a gente usa muito o VAS, né, que é a visão, a audição e os sentimentos. Quanto mais rica for esse exercício que você faz com relação à visualização, então, mesmo a visualização dos seus desejos ali para frente, é, bom, vamos pensar que você deseja ter uma casa, a casa dos seus sonhos, e aí você pode fazer esse exercício. A gente usa muito o mural da vida extraordinária, né? Um mural da sua visualização. Então, até ontem, eu saí de casa com 16 anos, né? A minha filha saiu de Sorocaba, foi para Jundiaí, foi esse final de semana, e, e a gente levou um armário que ficava no meu quarto para a casa dela, né? E ali naquele armário tinha o meu mural da vida extraordinária. Então tinha lá a casa dos meus sonhos, o corpo que eu, né, gostaria de ter, a relação das minhas filhas, né, entre elas, que a gente sempre teve desafios com isso, estavam todos lá. E qual que é o exercício? Você visualizar essa imagem, fechar os olhos e entrar ali dentro daquela imagem, né? Entrar e visualizar, e quanto mais elementos você colocar ali, como cheiros, como sons, e os sentimentos que você tem naquela visualização. Então, não só para o esporte, mas para a vida, a visualização ela é muito, muito recomendada. Então, quanto mais você conseguir tornar real essa visualização, né, agregar informação, mais ela se torna poderosa, né? Muito poderosa. A gente Eu teve uma, também, né? a gente teve uma mentoria ali dentro da Trata Pro com o Vitor Sotero, não sei se você chegou a ver Essa eu não, essa, essa eu não participei, mas eu. mas ela está lá. E ela está dentro da rotina de campeão, porque ele fala muito sobre rotina. E aí eu acompanhando o Vitor, eu não o conhecia, conheci ele lá dentro, o acompanhando, ele é um atleta de triatlon, e ele não só faz visualizações, como ele planeja toda a prova dele, cada minuto da prova dele, no que ele quer alcançar, né? Então, o treinamento mental fala muito sobre quem você é hoje e qual é o atleta que você quer se tornar. Então, falando um pouco da corrida, em que momento que você está, né, da sua performance, quais tipos de prova você quer correr, determinar essas provas, começar os seus treinamentos, e no momento de uma prova, uma pré-prova, você planejar essa prova. Quais são os desafios que você tem no treinamento? Quando você, vamos pensar que você vai correr uma meia maratona. Quais foram os desafios que você teve no treinamento quando você... Eu acredito que você não vá para uma meia maratona sem ter corrido ali próximo, pelo menos, dos 21 quilômetros, né? Mas quando você estava ali no seu 10º quilômetro, qual que era aquele desafio? Né? E você começar a prever isso, que aquilo ali pode acontecer naquele momento. Você vai preparado para o melhor, para uma boa performance, para se sentir bem em toda a prova e tudo mais, mas você sabe que naquele quilômetro 10 você teve um sentimento, uma sensação, um cansaço maior, uma dor, sei lá, que te fez duvidar um pouco. Então, nas vésperas, quando você tiver, qual que vai ser sua trilha de pensamento quando
quando você estiver passando por aqueles 10 quilômetros, né? Qual é o pace que você está pensando em fazer? E se você começar a sentir aquilo ali, ter os planos para contornar as dificuldades que você pode encontrar durante essas provas. Então, Aproveitando que você comentou das dificuldades, quais são os sabotadores dos atletas que você costuma ver, que você faz a preparação mental desses atletas? o principal é ele mesmo, né? O principal sabotador, sempre é, né? Sempre essa pergunta, ela é sempre... e os atletas têm até um pouco dessa consciência. Quando é atleta de luta, às vezes ele vai e aponta um adversário, né? Mas atleta de corrida, atleta de esportes mais individuais assim, o maior desafio, o maior adversário costuma ser o próprio atleta, né? Então, a comparação, eu acho que é uma das piores, assim, dos piores sabotadores, né? Porque você olhar o treino de um colega, ou uma rede social de algum outro atleta e achar que aquele cara é o melhor, que é tudo perfeito para ele e tudo mais, ele está redondamente enganado. E outra, pessoas são únicas, né? E muito difícil essa comparação, muito inadequada essa comparação com qualquer que seja, né? Eu acho que esse é o principal, assim, o principal sabotador. Essa, esse diálogo interno, né? O diálogo interno que o atleta tem. Então, assim, vamos pensar, ele mesmo, né? Ele é o pior, seu pior adversário, seu maior adversário é ele mesmo. Acredito que a comparação ela não te leva a lugar, você só gasta energia com ela, né? Se comparando, não vai te levar a lugar nenhum. E esse diálogo interno, o prestar atenção no que você vem falando para você mesmo, né? Em quais os momentos, identificar padrões de pensamentos, padrões de crenças que te jogam para baixo, né? E, e buscar reprogramar essas frases, né? Buscar identificar essas frases e reprogramar, ressignificar essas frases, refazer essas frases de uma forma positiva. Por mais que seja que você se sinta inadequado falando aquela frase, tem estudos, tem a Amy Cuddy, tem um TED Talk dela que fala muito sobre, é muito legal a forma como ela fala. Ela fala em fingir até se tornar. Por pior que seja, por longe que você esteja de um objetivo que você está buscando, ela fala em fingir até se tornar. A gente, na Atleta Pro, fala muito sobre o segredo dos campeões, né? Que fala muito daquela entrevista do Cristiano Ronaldo, em que foi no final, ele era no começo da carreira dele, e no final dessa entrevista, ele era uma promessa ainda, no final dessa entrevista perguntaram para ele quem que era o melhor jogador do mundo, e ele, até de uma forma muito confiante, né? Ora pois, ora pois, sou o melhor jogador do mundo. Sendo que naquela época, o melhor jogador, não sei se era o Messi ou se era o próprio Ronaldo Gaúcho, mas ele já se considerava como o melhor jogador do mundo. Por quê? Porque ele treinava como o melhor jogador do mundo. Ele já se sentia como o melhor jogador do mundo. E ali, depois de alguns anos, ele se tornou realmente o melhor jogador do mundo, de fato, né? Porque antes ele fingiu ser até se tornar, né? Ou treinou até se tornar, né? Como outros autores falam aí. E esse fingir ser
é o conjunto de ações que a pessoa deve fazer para quem ela deseja ser, né? Ela agir como se ela já fosse aquele tipo de resultado que ela busca, seria isso. Né? É isso. E tudo isso tem muito a ver com fé, né? Eu sempre trago isso, assim, qual que é a definição de fé? Eu tenho um pastor que eu sigo aqui em São Paulo, que é o André Fernandes, Uhum. que ele sempre está falando, tem a definição ali de Hebreus, mas eu gosto muito dessa definição que ele traz, que a fé é trazer as coisas que não são como se elas já fossem hoje, trazer elas para o presente. Então, essa é a definição de fé. Então, se você tem um objetivo, se você tem uma busca e você está trabalhando para aquilo, né? Não adianta a gente só desejar, a gente precisa partir para o campo da ação, de um planejamento. Primeiro a gente define, a gente vê se é possível atingir aquilo. Tá, é atingível? Beleza, então agora vamos planejar. Planeja e ação. No momento em que você põe isso em ação, traz essa fé para o presente, como se você já, né, traz os pensamentos, que esses pensamentos vão gerar sentimentos, né, e os comportamentos necessários para que isso aconteça. Excelente, cara. Realmente, crer para ver, né? É, é isso. E esses sabotadores, além da diálogo interno, das palavras negativas, né, que o próprio atleta alimenta, do, do autoconhecimento ou autossabotador, né, que ele tem, que ele ser o maior inimigo dele, daquelas vozes que frequentemente ele carrega como a dúvida, a comparação, como a incerteza, né, que a gente vive no esporte. Além da visualização, você considera alguma outra técnica que ele possa estar incrementando na sua rotina para que ele consiga ter maior performance nas atividades diárias e no seu esporte, sendo ou para o treinamento ou até para competições? Como prática para o treinamento mental, Isso, práticas ou que ele possa incrementar além da visualização para poder melhorar esse aspecto mental para que contribua na sua performance. eu acredito muito na respiração. Eu acho que trazer a consciência da respiração é essencial, né? A gente fez dentro da formação do Nicolas, a gente tem o Márcio Faraco, né? O Márcio, ele é um especialista em respiração. Hoje ele faz o treinamento de vários atletas que disputam MMA, UFC e tudo mais. E uma das coisas que ele trouxe durante o treinamento foram umas 8 horas de treinamento de respiração com ele dentro dessa formação. As bases da respiração é uma respiração nasal. Então, para atletas de alta performance, durante seus treinamentos, policiar muito essa respiração nasal. A gente, nesse dia a dia, nessa busca desenfreada de resultados e tudo mais, a gente esquece de respirar e acaba respirando muito pela boca. Tem respiradores orais crônicos aí, né? Então, a respiração nasal, então eu implementei isso nos meus treinos, né, de academia, de corrida, até de natação, por muito pouco tempo, porque na natação o desafio é muito maior, respirar pelo nariz, tem que ter uma concentração absurda para nadar respirando pelo nariz. Eu achava que era impossível, mas fiz os meus testes lá e é possível. Mas na musculação, se policiar
e respirar pelo nariz e ter esse momento de respiração, né? De meditação e respiração, né? Sem pensar em nada, com foco único e exclusivamente nela, né? Uma respiração 4x4x4, uma técnica simples. Então, você vai inspirar por 4 segundos, segurar ali por 4 segundos e exalar por 4 segundos durante, sei lá, o tempo que você conseguir. Começa com 2, 3, 5 minutos e vai aumentando. Trazem benefícios espetaculares aí para clareza. Um outro ponto do treinamento mental é o journal, que a gente chama. Uma das primeiras coisas que a gente pode implementar na nossa rotina, 10, 15 minutos. Pode repetir o nome? Journal Journal. é uma... Após fazer, de repente, um tempo ali de meditação focado na sua respiração, uma folha, escrever uma folha. O journal, a gente costuma dizer que, sabe quando você pega, não sei se você usa óculos, mas quando você pega, eu uso óculos há pouco tempo, e quando você pega o óculos e o óculos está sujo, aí você pega e limpa esse óculos e põe de novo, dá aquela clareza, ou um para-brisa num momento de que você passou ali por uma lama, e aí você joga aquela água e clareia o para-brisa do carro. Então o journal funciona mais ou menos assim para a nossa mente. Então, após um tempo ali de respiração, você pegar uma folha, um caderninho de anotação, onde você vai escrever, descrever como foi o seu dia anterior, um pouco do como foi o seu dia anterior e de como você quer que seja o seu dia que está se iniciando ali, colocando seus sentimentos no papel. Isso traz clareza de pensamento, né? E ter essa rotina, ter essa rotina com horários muito bem estabelecidos, né, para as coisas que você planeja para o seu dia. Mas o journal, eu acho que ele é essencial. Da onde, acho que deu uma travada aqui, tem um alarme. Da onde vem aquele sentimento? Eu estava com um atleta do futsal, né, que eu atendo, de 14 anos. Que ele tem vários desafios e no último jogo ele estava extremamente ansioso. E como que a gente vai descobrir da onde que vem essa ansiedade? Nesse momento em que ele para respirar e coloca esses sentimentos no papel, né? Para começar a clarear a mente dele. Por quê? E aí buscar estratégias para que naquele momento do jogo ele trabalhe ou uma respiração ou uma visualização para que ele entre não muito calmo demais, também naquele meio termo, não muito acelerado demais, que isso pode atrapalhar, relaxado demais, mas naquele ponto de atenção, aquele ponto de flow, né? Onde ele está 100% presente naquilo que ele está fazendo. Acho que é isso aí. Esse diário, né? O journal é bem interessante, né? De você tentar trazer o que a consciência te disse ali, naquele momento que você estava presente ali na respiração, até porque é difícil você pensar em outra coisa se você estiver pensando em respirar, né? Então, fazer duas coisas ao mesmo tempo é bem difícil. Hoje, ainda mais com as inteligências artificiais, computadores, tudo, a gente está sempre fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou aqui falando com você, mas tem uma luz ali, o computador aqui, o celular do outro lado. Então, tudo tirando nossa atenção, nosso foco. Eu acho que realmente é difícil isso. E quando a gente tem um foco, são essas vozes que nem sempre são positivas, né? Porque a gente não consegue realmente ter esse foco interno, né? Para poder respirar e tentar entender o que está passando, da onde veio, da onde que isso vai agregar para o que a gente está buscando, né? E assim, acho que são dicas, pô, excelentes aí para botar em prática. Eu preciso voltar a fazer também
atividades e rotinas, né, de mentalidade, né, como você falou, né, criar essa rotina, eu acho que é o passo, porque a gente não tira essa sessão, né, de treinamento, né, como o treinamento mental, também falam da sessão de recuperação, que seria isso, se preparar para dormir, né, ter uma qualidade boa de sono, higiene do sono, Exato. então, assim, é também uma sessão de treino, então, se a gente não tiver essa preocupação também, de ter uma sessão de desligar tudo e só escrever, de anotar o que estou sentindo, de visualizar, né? Então acho que é uma dica que, que é para a vida, né? Você tentar ter um bloco de tempo para essa preparação. E mas eu vou fazer uma última pergunta, tudo que você falou, porque eu acho que tudo gira em torno de nós mesmos, né? Já acaba sendo esse conflito então, mas eu vou perguntar. Até hoje, das pessoas que você trocou ideia, atendeu, qual, qual você viu que teve um, não em escala, né? Porque é difícil você falar, ah, esse é mais difícil que o outro e tal, mas que você falou, cara, a solução é tão simples, mas você não está vendo e acabou se tornando um monstro. Você consegue lembrar de algum evento que teve essa experiência que a pessoa ela acabou não é tendo prejuízo, mas criou uma dimensão muito grande do problema, e uma evidência, né? Botou um holofote muito grande, mas que ou era simples ou não era, mas que você lembra que foi tipo, te marcou ali nesse caso desse atleta em específico para a galera, um caso prático aí. Eu acredito que esse meu atleta que eu até citei aqui agora, que eu estou fazendo um acompanhamento, eu fiz um processo intensivo, né, com ele, que o processo intensivo, ele são 8 semanas, né, são 2 meses de trabalho, com inúmeras ferramentas que a gente aprofunda bastante, trazendo muito do propósito, buscando a fundo do atleta qual que é esse propósito, por que ele faz o que ele faz. E a gente fez esses 2 meses e ele tem 14 anos e muitos desafios com um transtorno TDAH, né? Sim, Déficit de atenção, tanto na escola quanto nos treinamentos. E nos treinamentos via-se muita dispersão, assim, né? Ele é goleiro e o preparador de goleiros passava um exercício, ele não conseguia se concentrar para fazer e, e resolver. E hoje eu fui, depois de, sei lá, umas 6, acho que na sexta sessão eu fui fazer uma sessão, eu estou aqui em Sorocaba, ele está ali em São Paulo, eu fui fazer uma sessão presencial com ele e depois continuei ali para assistir o treinamento. E o que a mãe descrevia, o que o pai descrevia, era isso, né, que eu te falei, de um cara muito disperso e tudo mais. E passando-se essas 6 sessões, o que eu vi dentro da quadra, assim, era um cara... Eu não conhecia ele treinando antes, né? Só naquele dia. E, e os relatos da mãe, né, que acompanha o tempo todo, esse aprofundamento no autoconhecimento, trazer essas ferramentas para esse atleta, transformou a vida dele, assim, completamente, completamente. Algo em que ele estava de muita coragem dele como goleiro de futsal, transformou ele numa máquina dentro do treinamento, assim. São 4 goleiros, né? Ele é o primeiro ano de um sub-16, tem mais 2 que já estão estourando a idade e 2 que são ele e mais um mais novos. A atitude dele dentro da quadra é uma atitude de um cara que quer tudo, que quer crescer, que quer engolir os caras que estão ali para trás. E ele demonstra isso dentro da quadra, coisa que ele não demonstrava. Nos treinamentos, a concentração dele é incrível hoje, né? Tudo por conta
de trazer clareza dos objetivos que ele quer, que ele tem, né? Não só para o esporte, mas para a vida mesmo, assim. Então, foram ferramentas muito profundas, assim, de autoconhecimento mesmo, que transformaram a forma dele treinar dentro da quadra. Excelente, cara. Não, e vai fazer toda a diferença quando ele tiver um momento chave aí, né, da competição. Sim. Matias, eu queria te agradecer pelo seu tempo, agradecer pela excelente conversa que a gente teve hoje e da importância que você trouxe aí do treinamento mental, da clareza das coisas que realmente acabam minando um atleta e das coisas que ele pode fazer para poder não só reverter, mas aprimorar no seu dia a dia, da performance e se tornar uma pessoa cada vez mais consciente, né? Isso me lembrou de algumas coisas que eu também quero voltar a praticar. Eu acredito que isso é algo que está cada vez mais sendo deixado mais evidente da sua importância, né? Coisas que os atletas deixam muito de lado, até porque a jornada de um atleta ela é solitária, né? Todo dia você, é a sua própria companhia, você deixando de fazer coisas que seriam legais para poder atingir um certo resultado que é incerto o tempo inteiro, né? Você vive ali, não tem certeza de nada, né? O esporte não dá certeza. O pódio ele mostra um resultado, mas que nem sempre vai ser naquele momento, naquela competição, naquele ano. Então são frutos que você não tem certeza se vai colher, se vai dar certo. Deixa de abdicar o tempo, talvez, de estudar, trabalhar, enfim, de outras áreas da vida. Então é importante estar alinhado com a sua melhor versão, com o seu propósito de vida. Então acho que é muito importante aí tudo isso que você disse, cara, maravilhoso. Eu queria que você deixasse uma última dica para o pessoal, se você pudesse aí dos seus anos de bagagem no esporte, que você aprendeu na seleção brasileira, com seus técnicos, ou até hoje mesmo com os atletas que você atende, fazendo treinamento mental, ou com sua família, com quem quer que seja, para ficar esse último recado para a galera e depois você se despede e eu faço o encerramento aqui da live também. Eu que agradeço o convite, foi uma honra realmente, adoro falar sobre isso. E cada vez mais, né, cada vez aprofundando muito nesse assunto. A gente estuda todo dia sobre isso, e a cada vez mais descobre que não sabe nada, né? Então, não pode parar de estudar. E é importante que o atleta estude também, né? E como dica, assim, a última dica é que o treinamento mental ele não é um acessório, né? Ele é essencial para um atleta, principalmente para o atleta de alta performance, né? Que vai sofrer muita pressão. Para o atleta amador, a diferença entre amador e profissional ele é simplesmente a mentalidade, como esse atleta amador pensa sobre o esporte. Tem muito atleta amador que poderia viver de esporte. Poderia viver de esporte. É a mentalidade que ele tem. Então, o treinamento mental, ele não é um acessório, ele é essencial, principalmente para o atleta de alta performance. E a gente consegue comprovar que a gente só alcança os resultados que a gente quer se a gente consegue ter a mente integrada ao corpo. Porque se é por maior, por melhor preparo físico que a gente tenha, se a nossa mente não estiver preparada, não estiver direcionada para aquele resultado que a gente está buscando, e no dia, não, eu estou com uma atleta de 70 anos, fez dia 21, 70 anos, e aos 70 anos, no dia 21, ela começou um desafio.
nadar 70 quilômetros em 7 dias, aos 70 anos, né? E, assim, se ela colocasse na cabeça que era muito difícil, que ela não era possível, ela estaria certa. Ela estaria certa. Ela não ia conseguir realmente. Mas ela escolheu esse desafio para ela e ela também estava certa. Amanhã ela conclui. Ela deve estar acabada hoje. Está lá em Ubatuba. Já nadou 60 quilômetros hoje. Foram 60. Amanhã ela conclui os 70 quilômetros. Mas a mente dela, com relação ao desafio, teve outros desafios, né, financeiros, né, assim, colocar barco em Ubatuba, alojamento para médico, alojamento para a equipe que acompanhou ela, as imagens e tudo mais. Tiveram outros desafios, mas o desafio físico e mental dela com relação a nadar 70 quilômetros estava em paz, estava tranquilo, porque ela sabia muito bem o que ela queria, e ela tem um propósito muito grande, assim, de fazer o atleta master, trazer evidência para o atleta master, trazer evidência para o atleta, para a atleta feminina também, né, para a mulher. Ela tem esses propósitos. Então, o preparo dela, ela não conquistou esse desafio e não vai conquistar esse desafio amanhã. Ela já conquistou durante toda essa preparação. Durante toda a preparação, ela só está indo lá concluir só. Amanhã ela nada 10 quilômetros e termina. Mas ela finalizou o desafio já antes de chegar lá, que é o que a gente costuma falar. O atleta campeão, ele ganha a competição antes de ir numa luta, antes de subir no tatame, né? Ele ganha nos treinamentos, ele ganha no preparo mental, e se ele não consegue visualizar, se ele não consegue sentir o resultado e a pessoa que ele quer se tornar lá na frente, dificilmente ele vai conseguir conquistar o que ele realmente quer ali. Ele primeiro precisa incorporar mente e corpo para que isso esteja integrado, e espírito também, obviamente, para que seja uma vantagem competitiva. Isso aí. Senão, quando a dificuldade aparecer, vai dar a mão para ela, né? Exatamente. Exatamente. Zé, quero te agradecer. Foi excelente, cara. Um bate-papo muito bom. Muito bacana estar te ouvindo, sabe? Galera que não conhece o Zé, segue o Zé no Instagram aí. Esse vídeo vai estar no canal do YouTube da Sprint Now. E aí, como eu sempre falo no final das lives, construindo corredores rápido, mas sem pressa, que é o lema da Sprint Now. E que você possa construir aí sua melhor versão, tendo uma filosofia de vida que a gente prega muito aqui na Sprint Now. Zé, até a próxima. Vamos ver se a gente marca mais. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Tamo junto, viu, meu amigo? Obrigado a você pelo convite. Até mais. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.